Dalcídio Jurandir, Salomão Laredo, Valci Monteiro. Esses são alguns dos grandes nomes da literatura paraense que é destaque na região norte do país. No entanto, mesmo com autores de destaque e obras científicas que retratam realidades e assuntos importantes para o Brasil, a literatura do Norte sofre com uma desvalorização em relação ao número de publicações feitas na região Sul e Sudeste. Felipe Laredo, dono e diretor da editora Laredo, explica um pouco a visão de fora em relação à literatura paraense. O fator que contribui sobremaneira a esse apagamento da literatura paraense é, inicialmente, a valorização do próprio povo. O povo daqui não conhecia a própria cultura. Então, o fato de as pessoas que vivem aqui na Amazônia, no caso dessa Amazônia paraense, quando elas não conhecem, elas não têm contato com essa cultura, isso contribui, isso vai potencializar esse apagamento. Porque a pessoa de fora vai valorizar se aquilo que eu vivo aqui dentro não é valorizado? Quem são os autores paraenses que estão no mainstream literário brasileiro? Você tem poucos autores que podem se dizer ativos. Um deles é o Edir Augusto, por exemplo, que agora lançou-se. O Netflix lançou uma série baseada no livro dele. Então, mas ele é só um dos inúmeros autores que nós temos aqui na nossa região. E o fato de eles não comporem o catálogo das grandes editoras no eixo sul e sudeste, que é onde se concentra a maior parte desse mercado editorial, é um indício de que a gente ainda não conseguiu furar a bolha. O autor paraense e professor de literatura da Universidade do Estado do Pará, Paulo Nunes, comenta que a região amazônica é vista como um local exótico pelo sul e sudeste do Brasil, que ignora a produção literária local de autores da região. Por exemplo, nos livros didáticos e nos programas de ensino, nós tenhamos a ausência completa de autores e autoras amazônicos. Isso é uma norma que, digamos assim, se repete do século XX, século XXI, e isso não tem mudado até hoje, infelizmente. O senhor acredita que isso poderia ser combatido de que forma? Políticas públicas. Nós não temos políticas públicas eficientes no campo do Estado, nem estadual, nem municipal, né? Há poucos projetos que valorizam o autor e a autora regionais, né? Nós poderíamos citar o trabalho excelente que vem sendo desenvolvido pela imprensa oficial do Estado, nessa atual administração, que criou a editora pública Dalcídio Jurandir, que de um lado republica autores clássicos e de outro lado publica autores novos através de editais, né? Os editais também de literatura são muito importantes nesse processo, levados a cabo pelo Ministério da Cultura via Fundação Cultural do Estado, né? E a Feira Panamazônica do Livro e das Multivozes, que também é digamos assim, uma prática de governo, eu diria mais, uma prática de Estado, que vem difundindo os autores e as autoras. Acho que precisa ser aperfeiçoado, porque ele tem perdido um pouco digamos assim, de força, mas são formas de a gente ver também essa valorização. Uriel Silva, consumidor da literatura paraense, reforçou que estados fora do eixo norte e nordeste tendem a ter preconceito com produções feitas aqui. O sul e o sudeste, eles têm uma visão estereotipada do Pará, do norte, não só do norte, mas também do nordeste, que é frequentemente reduzido à nossa Amazônia, né, o folclore, a natureza, e raramente é reconhecido por ser por sua profundidade intelectual.
do Estado. Esse preconceito nasce também da falta de conhecimento e da convivência deles com a gente. É isso. Para Ivana Oliveira, pesquisadora e professora da Universidade da Amazônia, a literatura científica produzida na região sofre um apagamento por causa da falta de investimento e espaço perante as grandes publicações nacionais feitas pelos estados do eixo sul-sudeste. Eu acho que existem barreiras que enfraquecem o posicionamento, enfraquecem o nosso trabalho, eles nos cansam mesmo. Eu estava conversando com o professor exatamente isso antes de gravar aqui com vocês. A gente cansa, porque se em outros lugares tem 15 degraus, aqui nós temos 10 lances de escada. Então é bem diferente a nossa situação. Por quê? Porque encontrar uma editora, nós estamos nesse momento, um grupo de pesquisa tentando produzir um livro, e o custo de uma editora fora daqui ele é muito menor. Mas o frete para trazer o livro é o preço é 2 vezes o preço de uma editora daqui. Então, nós enfrentamos desafios muito maiores. Eu acho que desanima, acho que sim, acho que causa um certo desânimo, mas também é um desafio que nos impulsiona a resolver e a brigar por esse espaço que o campo científico nos coloca tão restrito. Acho que a gente está nessa luta constante para ampliar esse espaço científico da região amazônica.